Eu gostaria de saber como é que fica o perispírito, Jorge, quando acontece, por exemplo, o esquartejamento do corpo físico, se ele sente ou não. Foi uma dúvida que chegou para a gente, Jorge. Essa circunstância do perispírito após a morte não depende do gênero da morte, depende da evolução do espírito. Você imagina que Jesus, após a sua crucificação, estava verdadeiramente todo machucado quando desencarnou? Ou aquelas chagas que ele mostra para os discípulos após a sua ressurreição seriam apenas formas de ser reconhecido por eles? Então, existe uma diferença muito grande entre um espírito evoluído que passa por um aspecto traumático e um espírito atrasado que passa por um trauma da mesma natureza. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, narra a desencarnação de Tiradentes. Como todos sabem, ele foi esquartejado. Tem uma pintura de Pedro Américo que fala assim dele esquartejado no cadafalso, mas ele não foi esquartejado lá. Seu corpo foi tirado de uma carroça e levado de carroça até o Paço Imperial, e lá no Paço é que ele foi esquartejado. Tudo bem, foi esquartejado do mesmo jeito. Mas o que os espíritos comentam é que na hora da agonia, quando o cadafalso abriu, imediatamente ele foi retirado, nem a agonia da morte ele teria sentido. Os cristãos primitivos, quando eram devorados pelas feras nas arenas, eles eram retirados até antes mesmo de que a fera de fato tivesse alcançado. E mesmo que a fera devorasse, eles não apresentavam sequelas, lesões perispirituais em função da condição espiritual que eles estão. Então, resumo da ópera. Não é o gênero da morte que determina o trauma no perispírito. É a evolução do espírito. No reverso dessa medalha, nós temos no livro Memória de um Suicida a situação crítica, dolorosa, que acontece com suicidas apresentados na obra, em função da forma como se suicidaram. É lógico que esse sofrimento, ele, embora duradouro, tem fim, depois eles se reorganizam para voltar a uma nova existência, aonde a causa que os levou ao suicídio tem que voltar a acontecer para que eles provem que se recuperaram. Vão passar por um sofrimento, mas depois vai terminar. Mas eles apresentam, do lado de lá, graves sequelas no perispírito. Por quê? Porque tem os complexos de culpa que impedem a felicidade do espírito. Então, resumidamente, não é o gênero da morte, mas a evolução do espírito que determina a condição de lesão ou não do perispírito.